Você começa a fazer questões, erra muitas questões e não sabe o que fazer com os erros. Vai passando uma questão a outra, olha ali, acertei, errei, vejo a resolução. Mas e agora? Sigo em frente? Eu preciso salvar essa questão, printar ela, fazer alguma anotação? Se eu estou fazendo ela online, eu preciso pegar até um caderno, por exemplo, e passar limpo essa questão? Bom, nesse vídeo eu quero te explicar uma técnica chamada caderno de erros, que está sendo fundamental para que eu consiga aprender e reter mais do que eu erro e lembrar depois e não continuar errando nas próximas questões. Caderno de erros, há um tempo atrás, era uma forma primitiva de estudar, porque o aluno, por exemplo, recortava as questões que errava ali da prova e colava no caderno escrevendo a resolução depois. Ou, por exemplo, como eu fazia em 2017 ou 2018, eu pegava um post-it nas apostilas que eu estava fazendo questões, colava em cima das questões e ia escrevendo, por exemplo, o porquê que eu tinha errado, porquê que a letra A ou a letra B estava certa ou errada. Não que isso seja ruim, na realidade era muito bom, era um modo ativo de estudar, mas levava muito tempo e o pior de tudo era desorganizado. Eu não conseguia, por exemplo, voltar depois para revisar esses erros ali. Ajudava muito na retenção, no estudo da resolução, mas não me ajudava, por exemplo, a selecionar informações importantes que eu não sabia no momento que eu estava fazendo aquela questão, que eu aprendi logo depois de fazer aquela questão e que eu gostaria de memorizar depois. Para isso, hoje em dia a gente tem algumas ferramentas que fazem com que a gente consiga fixar o conteúdo por muito mais tempo. Nesse vídeo aqui, eu quero te explicar, por exemplo, qual ferramenta que eu utilizo para fazer o meu caderno de erros e eu quero explicar como que você pode fazer o seu caderno de erros utilizando as mesmas ferramentas que eu utilizo na faculdade de medicina e usando agora para o internato para residência médica. Bom, não sei se eu me apresentei e se você me conhece, mas eu sou Renato Palmeira, mentor e estrategista do Enem. Atualmente estou no internato da faculdade, 9º período. Eu fui aprovado em medicina na Federal estudando 100% em casa, através de aulas do YouTube, materiais gratuitos. E hoje eu ensino milhares de estudantes como estudar em alta performance, ter uma melhor produtividade e organização, aprender, estudar e memorizar tudo que você estuda com muito mais facilidade, sem precisar se matar de estudar. Nesse vídeo aqui eu quero fazer com que você pare de apenas fazer questões e comece a estudar as questões, que é assim que você vai evoluir e aumentar a sua taxa de acerto. Primeiro de tudo, eu quero começar com um exemplo de eu resolvendo uma questão. E aí eu quero que você tente pensar como que você resolveria também e comece a aprender um pouco com a forma com que eu faço aqui. Eu vou abrir a minha própria plataforma, que é a plataforma Memorize. É a plataforma que eu criei, sim, eu desenvolvi essa plataforma para os meus alunos. E aqui dentro a gente tem questões do Enem, vestibulares, FUVEST, Unesp, a gente tem correção de redação, bancos de provas aqui e as questões também possuem resolução para auxiliar ali os alunos. Eu puxei aqui uma questão de biologia, a parte de ecologia. E por exemplo aqui essa questão, uma questão de ecologia, sobre fluxos de matéria e tá falando também sobre aqui, por exemplo, relações ali, né? Então tá falando sobre predatismo, parasitismo, competição, comensalismo, a questão do Enem 2019. E tá perguntando sobre a questão da ladroagem, né? Por exemplo, quando cientistas descobriram que as cutias roubavam sementes enterradas por outra. Esse comportamento é de quê? Ou seja, um pássaro vai lá e enterra uma semente. Aí vem outro pássaro e pega aquela semente lá e rouba aquela semente. Qual que é a relação que esses dois pássaros estão tendo entre si? Bom, se você já, por exemplo, estudou para a prova do Enem, sabe que esse é um tema muito recorrente. E como que você resolve? Primeiramente, a primeira coisa que você faz é analisar no texto o que você não entende por aqui. Se tem algum termo que você não consegue entender, se tem algum termo aqui que você precisa estudar depois, né? Se você não conhece alguma palavra, por exemplo, se você não sabe o significado de ladroagem, você pode anotar para pesquisar depois. Depois disso, você começa a analisar as alternativas. Você nunca vai buscar a resposta correta, você vai analisar quais estão erradas. Então, por exemplo, se a gente for pensar, sinfilia. O que é sinfilia? Bom, eu não sei o que é sinfilia. Talvez olhando aqui agora eu não sei o que é sinfilia. Então, por exemplo, a gente pula. Predatismo. Bom, predatismo, eu não sei se é predatismo, né? Porque predatismo seria se o pássaro comesse o outro, talvez, né? Parasitismo, não sei se também é parasitismo. Competição, uma competindo com a outra. Comensalismo? Será que é comensalismo? Eu não sei. Então vamos dizer que você aqui não sabe muito bem direito, estudou esse conteúdo, viu a aula, mas não entendeu muito bem. E aí você vai chutar, por exemplo, a letra C. E aí você chutando a letra C, você descobre que você errou essa questão. E a resposta é a letra D, competição. Ou seja, a justificativa. As cutias roubam a semente uma da outra, que caracteriza uma competição intraespecífica. A partir daqui, você já tem muita coisa a estudar essa questão. Você não vai passar para seta para a próxima questão. Você precisa estudar ela. Como que eu começaria estudando? A primeira coisa de tudo, eu iria primeiro entender o que é competição, ou seja, qual que é o significado de competição. E para isso, eu iria, por exemplo, utilizar o Google mesmo, colocando aqui, por exemplo, competição, o que significa, né? Então, por exemplo, competição, o que significa biologia, por exemplo, para eu saber a definição, ou seja, é uma relação ecológica desarmônica que ocorre quando organismos da mesma espécie ou de espécies diferentes competem por um determinado recurso. Olha só, eu já tenho aqui uma coisa que eu aprendi de novo nessa questão. Só que imagine agora que eu quero que você faça isso com cada alternativa. Por exemplo, sinfilia.
o que é sinfilia. E aí você vem lá, por exemplo, agora e pesquisa o significado de sinfilia para você entender o que é sinfilia. Tipo de simbiose que ocorre entre dois seres vivos separados. Simbiose terminando os cupins, ou, por exemplo, relação de cupins e formigas. Descobriu o que é sinfilia. Só que agora, por exemplo, adianta só você fazer isso? Você precisa tentar montar um banco de erros, o que a gente chama de caderno de erros. E aí eu quero que você agora conheça o Notion. O Notion é um aplicativo que eu utilizo para estudar. E se você não sabe muito bem como funciona o Notion, eu recomendo que você pesquise no YouTube primeiro, dá uma pausa nesse vídeo, ou assiste depois desse vídeo, por exemplo, como funciona o Notion, como baixar e fazer uma conta nele, começar a utilizar. E aí você vai ver que quando você abre o Notion, ele abre uma página assim em branco, tá? Nesse vídeo eu não quero explicar como realmente utilizar ele, mas sim como montar o caderno de erros. Quando você tem uma página em branco aqui, você pode, por exemplo, começar colocando o título, Caderno de Erros, tá? E como que eu faço meu caderno de erros? Eu gosto, por exemplo, aqui embaixo, criar uma página para cada disciplina. Então eu venho aqui, por exemplo, agora, né? Clico nesse negocinho aqui, e aí eu venho aqui, por exemplo, em Page, né? E criei uma nova página, tá vendo? Criei uma nova página. Nessa nova página aqui eu vou clicar, e vou clicar aqui agora colocando Biologia, tá? Biologia. Então agora eu vou colocar todos os erros que eu estou tendo aqui de biologia, que são as listas de questões que eu estou fazendo. Eu posso vir aqui, por exemplo, e criar uma nova página, aqui agora, por exemplo, Page, e colocar aqui, por exemplo, Ecologia. Ecologia. Então agora eu criei uma segmentação, ou seja, caderno de erros, biologia, dentro de biologia, erros de ecologia. Agora dentro aqui de ecologia, eu vou começar a colocar os erros. Eu posso colocar aqui escrevendo, claro, mas eu gosto de utilizar uma ferramenta muito legal aqui, que é a ferramenta que serve parecida com Flashcard, que é uma ferramenta, por exemplo, essa aqui, ó, clicando aqui do lado, você vai vir aqui e vai escolher essa ferramenta de To-Do List, ó, To-Do List. E ele vai criar essa setinha aqui, ó, ela abre e fecha. Aqui eu coloco a pergunta, embaixo eu coloco a resposta. Então aqui, por exemplo, eu posso colocar o que significa sinfilia. E aí aqui embaixo, por exemplo, eu já busquei lá o significado de sinfilia. Então eu vou colocar aqui um tipo de simbiose, por exemplo, as relações das formigas, né? E aí eu venho aqui, por exemplo, agora e coloco a resposta embaixo. E agora eu tenho uma pergunta, o que significa sinfilia? E eu vou colocando aqui as perguntas aqui embaixo. Eu posso fazer um exemplo disso para todas. Por exemplo, o que significa parasitismo? Parasitismo. E aí você vai vindo aqui, por exemplo, agora lá, e você vai pesquisando. Então vem aqui, por exemplo, e troco. Parasitismo. E aí eu coloco ali, até escrever errado, mas não tem problema. O parasitismo é uma relação interespecífica em que um dos indivíduos é prejudicado. Olha só, mas a partir daqui eu já fiquei com dúvida em mais uma coisa. Ó. Por exemplo, o que significa parasitismo? Só que eu fiquei com dúvida agora, por exemplo, o que é uma relação interespecífica? Qual que é a diferença de uma relação interespecífica da relação intraespecífica, né? Inter versus intraespecífica. E aqui eu já começo a colocar vários erros. Só que aí, imagine que você está fazendo aqui, por exemplo, questões na plataforma, e o comentário ele é simples, né? Ou seja, as cutias roubam sementes, por isso que é a letra D. Mas por que não pode ser as outras? E aí, seria legal você, por exemplo, ter a resposta do porquê que as outras estão erradas, para você ir montando um bom banco de caderno de erros. E aí eu vou te explicar agora como utilizar uma ferramenta que vem ganhando espaço em todos os aspectos, seja aspectos de comerciais, de trabalho, mas principalmente em relação a estudos, que é o ChatGPT. Muitos alunos utilizam o ChatGPT para fazer trabalhos da escola, utilizam o ChatGPT para procurar respostas, para montar ali alguns trabalhos, fazer pesquisa, etc. Mas ainda não utilizam, por exemplo, para fazer questões, que é o que o ChatGPT consegue fazer com muita tranquilidade. Ele consegue resolver uma questão do Enem. Ou seja, peguei e copiei essa questão aqui, ó, copiei ela completa. Eu vou jogar aqui e vou pedir, por exemplo, ó, Chat, resolva essa questão do Enem, né? E aí eu vou copiar aqui essa questão. E agora eu copiei aqui essa questão, ó, Chat resolve essa questão do Enem. E ele vai me dar a resposta, tá? Ele vai pensar, ele vai ler a questão, vai ler cada uma das alternativas e ele vai jogar a resposta. Eu espero que ele acerte, porque é uma inteligência artificial. Não é uma questão tão difícil, porque é uma questão do Enem. Vamos lá, ele vai explicar agora, ó, a ladroagem de sementes das cutias está associada à relação de competição, já que as cutias competem pelo acesso às sementes erradas. E ao roubá-las de outras cutias, aumentam suas próprias chances de sobrevivência e reprodução. Portanto, a alternativa D. Olha só, o Chat já me deu uma alternativa bem completa. Só que, Chat, eu não quero que você faça a mesma coisa que muitas plataformas já fazem. Quer dizer por que a D está correta. Eu quero que você me explique, o motivo das outras questões estarem erradas.
E agora eu tô pedindo pro chat me explicar cada uma alternativa, e ele vai me explicar. Vou te explicar o porquê. Sinfilia é uma relação de duas espécies que se beneficiam mutuamente, o que não é o caso das cutias, roubando semente uma das outras. Além disso, não há evidência que as cutias tenham um relacionamento de sinfilia com as árvores das quais coletam a semente. Ele vai me explicando agora predatismo, ou seja, ele tá me dando a resolução de cada alternativa. Sabe quanto tempo você ia levar para pesquisar no YouTube uma aula, pesquisando essa questão, a resolução, o professor te explicar aqui essa questão aqui, essa outra questão ali, ou pesquisar a resolução, ou ficar choramingando, como muitos alunos choramingam. Ah, é porque não tô achando o gabarito da questão, ah, não tô achando a resposta, sendo que a inteligência artificial já pode ajudar a responder. E a partir daqui, por exemplo, você consegue montar várias questões, porque eu posso pegar essa questão aqui de predatismo, por exemplo, e jogar aqui, copiei ela, né? Posso vir aqui e copiar ela. Ó. Predatismo é uma relação de uma espécie mata e consome outra espécie para sobreviver. Eu pego aqui, por exemplo, e tiro a palavra predatismo, né? Vou dar um Ctrl X aqui, e eu vou deixar só uma barra. E aí eu vou fazer de completar, ó, predatismo. E agora eu fiz de completar. E agora eu já tenho mais uma pergunta aqui, ó. É uma relação de espécie consome, quero revisar aqui agora. Ah, predatismo. Olha só, eu tô montando um ótimo caderno de erros com muita facilidade. E aí depois você volta aqui para biologia, para o caderno de erros. Eu vou criando aqui agora um para química, um para física, um para história, para geografia. E eu vou deixando muito bem organizado, sem muita firula, a forma mais simples de se montar um caderno de erros, muito inteligente. Isso aqui é bom por quê? Porque você vai conseguir revisar isso aqui com muita facilidade. Isso aqui não se perde, está dentro do aplicativo. Então você nunca vai perder esses dados ali, eles estão salvos, né? Então você pode revisar eles próximo da prova do Enem, abrir lá e fazer um jogo de memorização, né? Porque tá pergunta e resposta. Você pode pegar tudo isso aqui e jogar depois no flashcards, que é o que eu faço. Eu pego tudo isso aqui e jogo nos flashcards. Deixa eu mostrar pra vocês como que eu faço aqui o meu caderno de erros. Olha só, eu tenho um caderno de erros aqui para as matérias de medicina, já que eu tô no internato, tô usando uma prova de residência. Por exemplo, pegando obstetrícia, que é uma disciplina, tem ginecologia e obstetrícia. Ginecologia, saúde da mulher, obstetrícia é a saúde materna, ou seja, a saúde de uma mãe ali, né? Parto, puerpério, diagnóstico de gravidez, etc. Então aqui eu pego, por exemplo, aqui, são só o que eu errei essa semana fazendo questões. Eu fiz mais de 200 questões de obstetrícia. E aí eu fui colocando aqui, por exemplo, erros. E esses erros aqui que eu fui colocando, por que eu faço isso? Porque de modo ativo, quando eu faço isso, eu já vou aprendendo. E eu percebi que eu comecei a lembrar em outras questões que eu estava fazendo que eu tinha anotado. Ou seja, se eu coloco aqui, por exemplo, aqui numa questão, né? Para quais gestantes preciso fazer cumbis indireto? Todas as gestantes. E aí apareceu uma outra questão para mim perguntando, para quais gestantes eu devo fazer o cumbis indireto? Que é um tipo de exame. Eu já vou lembrar todas as gestantes. Mesmo sem precisar voltar aqui e revisar, mas o modo ativo que eu fiz de estudo, ou seja, criando esse caderno de erros, fez com que eu revisasse. Eu vou colocando, por exemplo, as principais causas de HPP são resumidas em 4 T's. Que 4 T's? Que 4 T's? Não consigo lembrar. Tônus, trauma, tecido, trombina. Eu vou colocando aqui. Eu posso ir além. Eu posso, por exemplo, fazer quase um resumo ali dentro, ali para lembrar. Por exemplo, inversão uterina. Tudo que eu preciso saber sobre inversão uterina. De uma questão, eu consegui tirar tudo isso aqui, ó. De uma questão, eu consegui criar. Qual que é o quadro clínico de inversão uterina? Qual que é o tratamento de inversão uterina? Depois do útero voltar à posição normal, o que eu devo fazer? Qual tipo de medicamento que eu vou utilizar? Né? O que acontece se o paciente desenvolver uma outra complicação? Quais são as opções cirúrgicas da inversão uterina? Ou seja, de um tópico, ou seja, de uma questão que era sobre inversão uterina, eu fiz todo um estudo daquela questão e coloquei no meu caderno de erros. Depois, isso aqui, eu posso revisar, reler, eu posso pegar tudo isso aqui e jogar criando flashcards lá no Anki, né? Ou nem preciso criar flashcards no Anki, posso revisar por flashcards aqui mesmo, porque isso aqui é uma forma de flashcards. Por exemplo, fale tudo que você sabe de inversão uterina. Então, vou falar o quadro clínico de inversão uterina, eu vou ter dor, sei lá o que e tal. Eu, por exemplo, infecção puerperal, né? Eu posso pegar aqui, ó, os antipertensivos permitidos na gestação. Quais são os antipertensivos permitidos? Eu vou lembrar aqui, ó, alfa-2, metildopa, beta-bloqueador, sei lá o que. Quais são proibidos? IECA, sei lá o que. Eu vou lembrar aqui, ó, inibidores de angiotensina, ou seja, IECA, antagonista. Então, assim, eu vou fazendo aqui como revisão. Isso faz com que eu memorize e eu tenho um caderno de erros muito inteligente e prático de se estudar. O que eu quero te explicar aqui nesse vídeo essa é uma forma ativa para que você pare de apenas fazer questões e não ver a sua taxa de acerto subir. Você diz, eu faço questões, não consigo aprender, eu travo, etc. Olha, esqueça o acerto, esqueça o travar. Comece a estudar as questões. Quando você for fazer uma questão do Enem, a primeira coisa que você tem que fazer é analisar ela, tá? Então você vai olhar para uma questão aqui, né? Vamos dizer que eu vou pegar aqui uma questão do Enem, aqui, por exemplo, né? Pegar uma outra questão aqui, ó. Essa aqui é muito boa, ó. Uma questão aqui de Enem Libra 2017, ó. O aumento da pecuária em decorrência do crescimento, né? Toda na preocupação em relação à intensificação de qual problema ambiental? Eutrofização. Eu não sei o que é eutrofização. Ótimo, não sabe o que é eutrofização? Caderno de erros, já coloca lá. Qual o significado de eutrofização? O que é eutrofização? E aí você já vai colocando ali. Por exemplo, bioacumulação. Cara, não sei o que é bioacumulação. Já vai colocando ali. Então você vai colocando ali, por exemplo, ali as questões, né? Por exemplo, essa questão aqui não tem resolução. Ó, não tem resolução. O que eu faço? Eu copio ela, eu jogo, eu peço, ó, resolva essa questão e
justifique cada alternativa, entendeu? Eu jogo aqui pro chat e a inteligência artificial vai trabalhar pra mim, entendeu? Eu vou utilizar ela de forma muito inteligente. Então eu jogo aqui pra ela e ela vai começar a resolver essa questão. E dessa questão aqui agora eu vou fazer todo um estudo de cada alternativa, justificando. Então eu vou conseguir saber agora inversão térmica. O que é? O que eu preciso saber de inversão térmica? Se cair de novo uma alternativa ou uma questão falando de inversão térmica, eu vou acertar. Olha só. Essa questão agora vamos explicar qual que é a resposta correta, né? Justificando alternativas correta. Eutrofização, o processo que ocorre, né? Então as incorretas. Ele me deu aqui, ó. Preocupação está relacionada à pecuária e produção de gás metano, está associada à intensificação. Então a resposta correta aqui era aquecimento global, né? Ou seja, ó, produção do ambiente, aquecimento global, gás metano. Ele justifica para você por que é. Ele diz, ó, eutrofização, o que é? Um processo que ocorre aumento excessivo de nutrientes e ecossistema aquático, levando a crescimento excessivo. Então, a partir disso, eu vou jogando ali para as questões, eu vou copiando aqui, ó, eutrofização, e aí eu vou jogando aqui dentro ali pro meu caderno de erros, né? Biologia, ecologia, e eu vou jogando aqui pro meu caderno de erros, por exemplo, né? O que é eutrofização. E aí eu jogo aqui, por exemplo, já tenho aqui a definição. E eu posso deixar isso um pouco menor, posso reescrever com as minhas palavras e vou ter um estudo muito mais inteligente e direcionado. Bom, eu espero que esse vídeo tenha ficado simples e claro de como funciona. Ficou um pouquinho longo, mas o meu objetivo agora nos vídeos aqui realmente é trazer o conteúdo rico que vai te ajudar e te deixar mais perto da aprovação. Eu sei que eu não expliquei muito bem sobre Anki, sobre Notion, sobre inteligência artificial e estudo. Se você quer que eu faça vídeo apenas sobre o Notion, se você quer que eu faça alguns vídeos apenas sobre flashcards, explicando o que é cada um, eu posso trazer aqui. Eu tenho muito conhecimento sobre Notion, muito conhecimento sobre flashcards, sobre técnicas de estudo, e eu posso explicar tudo que eu utilizo para estudar em alta performance, para que você consiga também estudar em alta performance no vestibular. Comenta aqui se você quer isso, e eu te vejo no próximo vídeo. Se inscreve no canal para não perder, e lembre-se, não é mágica, é método.